Olá, eu sou o Anthony, eu tenho 21 anos e eu venci a obesidade. Pessoal, dando continuidade à série de suplementos aqui no canal, hoje eu trago para vocês um vídeo a respeito de pré-treino. Nesse vídeo a respeito de pré-treino eu vou falar para vocês tudo a respeito dos pré-treinos nacionais, tudo que eu digo sobre como o suplemento funciona, para que ele serve e as contraindicações, tá? Então, vamos lá. Antes de tudo, antes de começar o vídeo por completo, antes de falar tudo que eu tenho para falar, um aviso antes. Pré-treino não é de uso crônico. Pré-treino não é de uso diário. Você não vai usar todo dia. Se você quiser, você pode até usar, tá? Mas vai gerar intolerância aos estimulantes do pré-treino e vai gerar também dependência, possivelmente. Então, vamos lá. Vou dividir esse vídeo aqui em algumas categorias. O que é o pré-treino? Para que ele serve? Quais os componentes? Diferenças entre os pré-treinos? Diferenças de matéria-prima? Horários para tomar? Dosagens? E tipos de pré-treino? Ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. O que é o pré-treino? O suplemento pré-treino é um suplemento à base de vasodilatadores, retardantes da fadiga e estimulantes, no caso a cafeína, para aumento do estado de alerta e da sua concentração no treino, né? Betalanina como um retardante à fadiga, né? E outros estimulantes e vasodilatadores também, como por exemplo a arginina e o glicerol, que no caso tem aqui no rim, tá? L-arginina, na verdade, no rim. É um diferencial. Pessoal, uma coisa que vocês devem saber, cada pré-treino tem uma dosagem diferente, cada pré-treino tem uma concentração diferente. Não existe pré-treino nacional que você vai ver aí te deixando doidão, disparado, igual pré-treino importado, tá? Pré-treinos importados têm quantidades diferentes, absurdas e imensuráveis de coisas que a gente nem sequer sabe que tem, tá? Porque tem muita coisa que eles colocam nos pré-treinos importados que não estão informados na embalagem. Alguns até têm informados o que está dentro da embalagem, mas não a sua quantidade, tá bom? Então, é isso. Sobre pré-treinos nacionais. Então, vamos falar aqui agora um pouquinho por alto a respeito de alguns componentes que os pré-treinos têm. Cafeína. A cafeína, ela funciona como um inibidor da percepção de esforço, porque a cafeína ela tem essa propriedade. A cafeína ela tem propriedades termogênicas e a cafeína tem propriedades que são capazes de te deixar em um estado de alerta e foco, tá? Então, por alto, é isso que a cafeína faz. Essa é o principal componente dos pré-treinos. Existe pré-treino sem cafeína? Existe, mas daqui a pouco eu vou falar para vocês a respeito disso, quando eu estiver falando dos horários do consumo do pré-treino. Para que serve a arginina nos pré-treinos? Vou falar como base a arginina. Não vou subdividir os tipos de arginina, não. Arginina no pré-treino. Vasodilatador. Nossa, mas o vasodilatador faz o quê? Dilata as suas veias para ter uma melhor oxigenação muscular, né? O seu músculo ele trabalha e para ele trabalhar ele precisa de sangue e oxigênio. O nosso corpo, biologicamente, onde não chega oxigênio, aquela parte não funciona direito. Já ouviram falar que compressão venosa no pescoço, por exemplo, causa morte de alguns neurônios? Pois bem, porque falta oxigenação no cérebro. E muito possivelmente por causa da palavra que eu acabei de falar. Esse vídeo vai ser encurtado, né? Ou então meio cortado. Então, vamos lá. Betalanina. O que a betalanina faz? A betalanina, ela tem capacidades de evitar, né, o acúmulo do ácido lático
ela evita um acúmulo tão grande do ácido lático, mas a betalanina é de efeito crônico. Nossa, mas peraí, a betalanina é de efeito crônico, mas por que ela está nos pré-treinos, que não deve ser tomado todo dia? Gente, a betalanina, assim como a creatina presente em alguns pré-treinos, são mais feitos na função de economizar o uso que você já faz recorrente daquele suplemento separado. No mercado temos betalanina sendo vendido separado, assim como a gente tem BCAA também. BCAA tem em tudo quanto é lugar, tem até no frango e no whey protein, tem até em doses maiores do que alguns BCAAs são vendidos no mercado, não é, Max Titânio? Então, o que acontece, pessoal? A betalanina nos pré-treinos, assim como pré-treinos que contêm creatina, são feitos no intuito de economizar o seu produto de uso recorrente. Não é para você que usa betalanina deixar de tomar a sua betalanina para poder pegar do pré-treino, até porque a quantidade do pré-treino é baixa comparada à quantidade de uso diário que a gente precisa ter. Vou falar desses componentes basicamente, né? No rino mesomorfo também contém glicerol, que é aí um vasodilatador também, né? E aí isso me lembrou de uma coisa que eu venho falar aqui para vocês. A dose do rino mesomorfo são 7 gramas, o scoop dele tem 7 gramas, né? Na dose dele, ele dá 400 miligramas de cafeína. Ele também tem colostro bovino e diversas outras propriedades, além de taurina, é claro, também peptídeos bioativos de colostro bovino, citrulliarginina, glicerol, tirosina, betalanina, L-arginina e propriedades de vitamina também, como qualquer outro pré-treino, né? Já um exemplo diferente que eu quero trazer aqui para vocês é o Psicotic Dragon, que eu utilizei esse pré-treino aqui há um tempo atrás, inclusive ele até está bem velhinho e umedecido. O Psicotic tem uma certa diferença do rino. Apesar da quantidade de cafeína ser a mesma na dose dele, a dose desses dois pré-treinos são diferentes. A dose do Psicotic é menos concentrada, ou seja, para você obter a mesma quantidade de cafeína que você tem no rino, você tem que fazer a utilização de mais produto aqui. Ele é mais distribuído, mas ele tem uma tabela nutricional mais completa, como por exemplo creatina, betalanina, arginina, carnitina, inositol, tirosina, diversos outros componentes vasodilatadores também, e alguns componentes que são até auxiliares termogênicos, podemos dizer assim. Então, vamos lá. Outra pergunta: horários para se utilizar o pré-treino. Recomenda-se, para não ter, né, um sono prejudicado, você não passar das 3 horas da tarde no seu consumo de pré-treino, tá? Se você dorme por volta de meia-noite, não tomar aí depois das 3 horas da tarde para não ter um ciclo prejudicado, um ciclo de sono que eu digo, tá? E aí que entra os pré-treinos noturnos, ou então pré-treinos sem estimulantes. Nossa, mas ele não tem estimulante. Como que ele vai retardar a minha fadiga? Betalanina, arginina. Esses estimulantes são estimulantes de efeito curto, de meia-vida curta. A meia-vida da cafeína tem em média de 6 a 8 horas no seu corpo. Já a arginina, a betalanina, né? A betalanina, que é um estimulante, considerado um estimulante também em partes, são de efeitos mais curtos, né? A betalanina é de efeito acumulativo no seu organismo para fazer o trabalho de redução de fadiga muscular, mas a arginina, por exemplo, ela é um estimulante vasodilatador que é de efeito curto, né? Então, esses são os horários
para se tomar o pré-treino com cafeína, no máximo até as 3 da tarde. Depois disso, para quem treina à noite, já é recomendado fazer uso de pré-treinos noturnos, que se utilizam de outros componentes aí para poder te dar um estímulo no treino, mas são estimulantes com uma meia-vida mais curta, tá? Então, alguns pré-treinos vão ser chamados de pré-treinos sem cafeína, outros pré-treinos noturnos, outros pré-treinos sem estimulantes, ok? Então, última coisa a falar aqui sobre os pré-treinos. Dose que eu vou utilizar. Qual dose que eu utilizo? A dose que você vai utilizar é uma coisa muito pessoal, tá? É uma coisa muito pessoal. Em que ponto que eu digo? Por exemplo, primeira vez que você está utilizando pré-treino, vamos colocar aí no cenário que o primeiro pré-treino que você vai comprar te dá ali 150 miligramas de cafeína na dose dele. Mas se você está acostumado a tomar aí uma lata de energético antes do seu treino, uma lata de energético antes do seu treino, dificilmente você vai sentir um efeito muito agudo desse pré-treino com 150 miligramas, né? E aí, no meu caso, por exemplo, quando eu estou fazendo a utilização de um pré-treino que seja muito forte, igual o Rino Mesomorfo, que tem 400 miligramas na dose, é válido eu pegar para ter um estímulo de cafeína, por exemplo, e utilizar 2,5 doses, né, por exemplo, desse pré-treino aqui, ou então 3 doses talvez. Sim, é válido pelo estimulante, mas o que acontece? Nós temos aí essa enorme variedade de pré-treino hoje em dia no mercado. A gente tem pré-treino até que estrala na boca. A gente tem essa enorme variedade para poder atender diversas necessidades no mercado, tá? Então a cafeína, ela não é só um estimulante de costume, de acordo com a quantidade dela, tá? A quantidade dela é de acordo também com o seu peso, que agora eu não me recordo, mas por exemplo, se você é um indivíduo maior, dotado de mais massa muscular, a sua utilização de cafeína normalmente vai ser mais alta, para você sentir algum efeito, tá? Então não é só questão de costume, não é só questão de tolerância, é questão também de peso, tá? Então, a utilização da cafeína é uma coisa pessoal, que você deve, se orientar de acordo com o seu histórico de uso de cafeína. Se você tem o costume de tomar bastante café, tomar bastante energético, dificilmente um pré-treino como os pré-treinos da Black School vão fazer efeito em você, porque os pré-treinos da Black School, todos quantidades bem razoáveis aí de cafeína, razoáveis para amenas, né? Não que sejam pré-treinos ruins, não são. São pré-treinos muito bons da Black School, inclusive o Bone Crusher é um pré-treino que eu gostei muito, foi um dos primeiros pré-treinos que eu tomei, né? É um pré-treino que eu gostei muito, eu senti bastante efeito com ele em uma época que eu estava fazendo excesso de cafeína. Então, o que eu digo? A cafeína, ela é de acordo com o seu peso também. A gente tem tanto pré-treino no mercado, mas tanto pré-treino nacional, e diversos deles com 400 miligramas de cafeína na dose, alguns mais concentrados, outros menos, né, que você vai precisar de usar uma dose maior, mas sempre atendendo aí o público que a gente tem no mercado atualmente, desde o público mais iniciante nos treinos, nas atividades físicas, no esporte, e que tem uma sensibilidade maior à cafeína, até públicos mais resistentes, com um costume de uso de cafeína mais recorrente e maior, né? Agora, uma última coisa que eu quero falar aqui para vocês: contraindicações. Vamos lá. Contraindicação do pré-treino.
Pré-treinos contraindicados a pessoas com hipertensão, a pessoas com hipersensibilidade à cafeína, a pessoas com problemas, inclusive, podemos dizer assim, neurológicos, né? Porque pode gerar um estímulo muito forte. Então, isso aí, pessoal. Esse aqui foi um vídeo sobre pré-treino. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se foi útil para vocês, se passou essas informações e tirou suas dúvidas, deixa o like aqui embaixo e avalie se inscrever aí também para poder acompanhar mais do meu conteúdo aqui a respeito da minha alimentação, a respeito de treino e a respeito também de suplementação. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tchau!